Boa tarde, Jalbert. Boa tarde, Ana Gabriela, Andrei, Arthur, Diolino, Matheus de Araújo, Júlia, Olá. Gustavo Bonifácio, Kevin, Larissa Pereira, Luciana Morim, Marcos Vinícius, Nicolas Campos Nakashima, Nicolas Yamashita, Eduardo. Tudo bem com vocês? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Ué, Sim, todo mundo aí professor. com as carinhas tarde, fechadas, boa tarde. né? Por quê? Boa tarde. Já pegaram a apostila? Vou pegar. Professor, você conseguiu receber o meu exercício da página 20 e... acho que 21? Você mandou lá no Positivo On? Mandei. Ah, então eu devo ter recebido. Na sexta-feira eu abri, de todos que mandaram, eu dei baixo aqui, tá? Agora não me lembro todos os nomes, mas daqueles que mandaram, eu recebi aqui e já aceitei. Professor, Tudo bem com vocês? Oi? tudo bem. Professor. Por enquanto, só mandei aquela 20 e 21, porque o senhor tinha falado que aquela era até aquele dia. O resto ainda eu vou fazer. Isso, o restante, à medida que nós formos passando aí no conteúdo das aulas, você vai fazendo, tá? Aí vai mandando naquela pasta mesmo. Pessoas, todos pegaram a apostila aí? Caderno de atividades ou Vou apostila? Apostila. Vou mostrar Sim, para vocês aqui onde é que nós paramos. Vamos ver lá onde nós paramos. Lá nas atividades, lá na página 29. Lembram dela? Professor, você passou no Positivo On a página 20 e 24. Tem que mandar até 24? Porque eu só mandei até 21. Não, ó, até a 24 não precisa. Até a 21, porque a 24 nós vamos explicar a matéria ainda, tá? Aí depois que eu explicar, vocês podem fazer. Professor, Oi? eu já fiquei em dúvida em mandar a 24 porque você ainda não explicou o conteúdo da página 24. Exatamente. Então, conforme eu for explicando, aí vocês vão fazendo, né? Isso vai até o dia 30 de junho, aí vocês mandam para mim. A segunda, eu não consegui pegar o resto. Não consigo pegar o resto do quê? Da página 30, essas coisinhas. Não entendi. Aqui. A do meio. Página 30? A de baixo. A página, no caso. Tá. Essa página 29 aqui, ó, lá na apostila nós já corrigimos. Não, Oi, pessoal. Não corrigiu ela. Então vamos corrigir? Olha lá o exercício 1, então. Observe os ângulos, estime a medida de cada um e depois meça-os com o transferidor. Registre todo o processo completando as lacunas. Então, eu tenho o primeiro ângulo aqui, né? Esse ângulo DAE. Quem que é esse ângulo? DAE ou EAD. Ou ângulo A, com circunflexo. Professor, O... Página, pessoal, tá aqui, ó. Tá lá aqui, ó. Página 29, onde eu tô grifando aqui, tá vendo? Página 29. Oi. aqui tem que colocar DAE, ou EAD, ou A com circunflexo, ou pode deixar só DAE, por exemplo, que nem eu coloquei? Pode. Tem 3 formas de você colocar, né? Os lados, Tá. segmento AE e segmento AD. Segmento AD tem essa barrinha em cima, né? Tá dizendo que é um segmento de reta. Quem é o vértice? Professor. O vértice é o ponto A. Tudo bem, pessoal? Professor. Sim, Oi? professor, eu fiquei em dúvida na estimativa. Eu não consegui fazer a estimativa. Então, do tamanho dele, É onde tá, Professor. quando tá marcado pessoal. A essa eu não consigo fazer. então, o que ele está pedindo aqui para você observar os ângulos, estimar. Quando você estima, você olha para esse ângulo aqui e pensa assim,
Bom, é um ângulo maior do que, por exemplo, uma estimativa. Então A pode estimativa, então, cada um vai colocar. Ah, é um ângulo maior do que 90 graus, ou então é um ângulo que está entre 180 e 90 graus, né? É uma estimativa que você faz. Cada um pode estimar de maneira pessoal. Eu diria que esse ângulo está entre 90 e 180 graus. Medida, vocês vão pegar lá o seu transferidor, vão colocar o transferidor aqui no ponto A, né, o centro dele, vão colocar e medir lá a abertura vai ser de 120 graus. Classificação desse ângulo, obtuso. É um ângulo que está entre 90 graus aqui nesse caso, né? Professor, Vamos para o outro aqui, pessoal? O outro eu tenho. Oi. eu Oi. não sei se é a minha internet, mas tá travando. Pra mim tá travando quando o senhor fala. Pra mim também o travou um sinal- pouco agora. O sinal da internet às vezes dá uma oscilada. O sinal da internet está oscilando. O segundo ângulo aqui, pessoal, aqui no meio, então eu posso dizer que ele é o ângulo JFI. Posso também chamar ele de JIFJ, se você preferir, ou simplesmente o ângulo F. Você pode chamá-lo assim. Os lados dele são o segmento FJ e o segmento FI. O vértice dele é o ponto F. A estimativa também é pessoal. Você pode falar, bom, esse ângulo está entre 0 e 90 graus, por exemplo. É uma estimativa. A medida dele, o transferidor que você vai tirar é de 35 graus. Um ângulo de 0 e 90 graus, né? Um ângulo agudo. No último ângulo que temos aqui, eu posso chamar esse ângulo de NKO ou OKL, ou simplesmente de ângulo K, com esse circunflexo em cima. Os lados são o segmento KO e o segmento RN. O vértice dele é o ponto K. O vértice é o ponto onde as duas semirretas se encontram, né? Ponto K. Estimativa desse ângulo também é pessoal. Você pode dizer que é um ângulo que está entre 90 e 180 graus também. A medida exata dele, quando você colocar o seu transferidor aqui em cima, vai ser de 111 graus. E a classificação desse ângulo, então, é um ângulo obtuso. É um ângulo que tem uma abertura aí maior do que 90 graus, né? E nesse caso está entre 90 graus e 180 graus. Posso passar aqui? Ainda não, professor. Aqui. Alguém tem dúvida? Professor. Alguém tem Professor. dúvida? A Pode vértice, falar. a vértice é o centro porque ela tá entre duas linhas, certo? Vértice é aquele ponto onde vai se formar o ângulo. É Sim. o ponto onde as duas semirretas que formam o ângulo se encontram. É o nosso vértice. E os lados assim, seria, por exemplo, a D e a E, assim, é o centro com uma linha. Se você falar do ângulo, você vai falar que é o ângulo DAE, ou EAD, ou simplesmente ângulo A, um Azinho com um circunflexo em cima. São 3 formas de você dizer que ângulo é esse. Entendi. Tá. Posso passar aqui, turma? Pode. Tem mais ainda desse exercício. Então tá lá na página 30. Olha aí na página 30. O primeiro que eu tenho aqui, esse ângulo. Todo mundo tá vendo esse quadradinho com um pontinho aqui dentro? Todos estão vendo? Sim. Aqui, pessoal, no ponto A. O que significa esse quadradinho com um pontinho dentro? Que ângulo que é esse?
É o É ângulo o reto. Ângulo reto. ângulo reto, 90 graus, é ou não é? É. Muito bem. Posso chamar esse ângulo reto de JAK, também posso chamar de KAJ, escrevendo ao contrário, né, a sequência das letras, ou simplesmente de ângulo A. 3 formas de chamar esse ângulo. Quem são os lados que formam esse ângulo? O segmento AJ e o segmento AK. Quem é o vértice desse ângulo? A, o ponto A. Qual é a estimativa desse ângulo? Pessoal, você poderia ter escrito aqui direto, esse ângulo é de 90 graus, porque você viu que fez esse desenho aqui de quadradinho, e você já vai falar que é um ângulo reto, né? Qual é a medida dele? Com o transferidor, você vai identificar o transferidor e perceber que Professora, a a estimativa medida é de 90 graus. Professora, a estimativa. A classificação desse ângulo é o quê, pessoal? Esse é o Ai, meu ângulo Deus, reto. ele tá dando a lição. Pode falar. Pode falar. Professor, Quem eu ia tá com falar. dúvida aí? Oi. Professor, eu ia falar que dá pra saber que é 90 graus se você tem o quadradinho e o ponto no meio. Quando eu tenho o quadradinho e o ponto no meio, já dá pra saber que é 90. Isso. Nem precisa medir. Exatamente. 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 Mas é bom você medir com o transferidor para você treinar com o transferidor, né? Vamos para esse aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso ângulo no vértice D. Eu tenho os segmentos LD e o segmento DM, né? Então, que ângulo que é esse? É o ângulo formado por LDM ou MDL. Ou simplesmente ângulo D, que tem esse circunflexo aqui em cima. Quem são os lados, né, que formam esse ângulo? O lado, o segmento DL e o segmento DM. Quem é o vértice deste ângulo? É o D. Qual é a estimativa desse ângulo? Pô, vocês já estão vendo aqui que você está estimando que é um ângulo raso, né? É um ângulo de 180 graus. Mas aí você vai tirar a conclusão colocando o transferidor. E com o transferidor, você vai perceber que esse ângulo mede 180 graus. Qual é a classificação do ângulo de 180 graus? É o ângulo raso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para o último Professor. aqui. Ó. O último eu tenho... Oi. Eu dei uma distraída agora. Eu peguei aqui um pouquinho do fim. E o que você não entendeu? Não, é que eu tinha dado uma distraída e esqueci de pegar a correção. Tá aqui, é só anotar aí. O último, pessoal, o último ângulo que eu tenho aqui, ele é formado, então, o ângulo NGO ou OGN. Então, tá aqui. Que ângulo é esse? Ou OGN, ou simplesmente ângulo Gzinho com circunflexo. Quem são os lados que formam esse ângulo? O segmento GN e o segmento GO. Quem é o vértice desse ângulo, né? É o ponto G. Qual é a estimativa desse ângulo? Você estima que esse ângulo está entre 0 e 90 graus, por exemplo. Qual é a medida desse ângulo? Vou pegar o transferidor, colocar ali, medir, e vou chegar em 41 graus. Qual é a classificação de um ângulo de 41 graus? Esse ângulo é agudo. Se você não tivesse um transferidor, quanto que você acha que seria esse ângulo? Eu acho que seria 45. É uma estimativa. Tudo bem? Como acabou o Eduardo. Posso passar aqui, turma? Sim. Posso passar? Vamos para o exercício 2 aqui, ó. Lucas. Oi. O senhor pode... pode ser depois. Passar um pouquinho na 29 de novo, por favor? Para ver se eu anotei direitinho aqui. Quem está falando?
Aqui é o Kevin. Oi? Não entendi. Aqui é o Kevin. Aqui que você não notou? Professor. Não, tudo bem, pode ir. Pode falar. Aqui. Obrigado, professor, tá certinho, obrigado. Então, vamos lá. Adiante. Opa. Exercício 2. Lucas traçou esses dois segmentos de reta com uma mesma origem. Delimitou duas regiões no plano e marcou uma delas. Agora, imagine que você tem um transferidor de 180 graus para medir o ângulo indicado por ele. Como você pode fazer essa medição? Descreva passo a passo. E aí, pessoal, como que eu posso medir esse ângulo aqui que o nosso amiguinho Lucas marcou? Se você tem um transferidor de 180 graus. Você pode colocar o transferidor aqui, né, no traço, no segmento AE, o centro dele aqui no ponto A, e você sabe que aqui, ó, você vai ter 180 graus, concorda ou não? Concordo. Sim ou não? Sim. E aí, se você passar e prolongar esse segmento aqui, do ponto A até aqui para o lado esquerdo, esticar essa reta aqui, você pode colocar o seu transferidor e medir o ângulo que falta para 180 graus aqui, concorda ou não? Sim. Vai ser essa pontinha aqui que está faltando. Aí você mede com o transferidor essa pontinha que está faltando e você faz no final o quê? Soma 180 mais a pontinha que você mediu aqui embaixo. Vai te dar esse ângulo aqui que o nosso amigo Lucas desenhou. Entenderam, turma? Professor, você pode falar como vai ficar a resposta aqui, a linha? Então, essa aqui eu não tenho a resposta aqui. Bom, alguém chegou a calcular? Colocaram o transferidor para ver aqui? Eu não tinha entendido na hora que eu fiz, por isso que eu não tinha feito. Eu tinha pesquisado na Olhando para o internet. meu transferidor aqui, ó, na Eu internet. fiz, mas eu não consegui entender. Eu fiz, só que eu fiquei em dúvida e não coloquei. Olhando aqui com o meu transferidor, eu vou ter aqui aproximadamente 30 graus. Coloquei o transferidor aqui na telinha. Estão vendo aqui o transferidor? Coloquei ele aqui na telinha. E pelo meu transferidor aqui na telinha, esse pedacinho que falta mede 30 graus. Então, eu vou somar 180 com 30. Eu vou chegar aí, então, em quanto, pessoal? 210 graus. Tá, então, no passo a passo, eu vou colocar primeiro mede o A como centro, até o E. Isso. Primeiro mede a linha AE, que vai dar 180 A linha graus. E vai estar a 180, isso. E depois você vai pegar, prolongar do ponto A para o segmento de reta e vai colocar o transferidor para ver quanto mede aquele pedacinho lá que está faltando. Como é denominado um ângulo com medida maior que 180 graus e menor do que 360 graus? Esse ângulo tem um nome especial, ele é chamado de ângulo côncavo. 360 graus, nós temos um ângulo côncavo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Olha lá, exercício 3. Veja a representação de parte do percurso de uma prova de parkour na malha quadriculada. O trajeto a ser percorrido está indicado pela linha vermelha. Sem utilizar o transferidor, determine a medida dos ângulos indicados no percurso. Então, vamos olhar para esse percurso aqui. Ele veio do ponto A, começou aqui do ponto A, desceu aqui para o ponto B, foi para o ponto C, desceu para o ponto D, subiu para o ponto E, desceu para o ponto F, subiu de novo para o ponto G e finalmente foi para o ponto H. Eu tenho aqui uma malha quadriculada, tenho quadrados, né? Quadradinhos aqui. Pessoal, do ponto A
aqui para o ponto B. Ele quer saber que... Ou seja, o ângulo ABC. Esse ângulo ABC, como é que eu vou medir? Eu tenho aqui uma abertura de 90 graus, não tenho? No ponto B? No primeiro quadradinho Sim. aqui. Tá vendo aqui? Sim. Aqui eu sei que são 90 graus. E tem um outro pedacinho aqui, nesse outro quadradinho, que corresponde à metade desse quadrado. Se é a metade do quadrado, corresponde, então, a 45 graus, concordam? Então, eu vou somar, de um lado, 90 graus, mais os 45 do outro quadradinho. 90 mais 45 do outro quadradinho, eu chego em 135 graus. Ok, turma? Ok. Agora ele quer saber quem é o ângulo BCD. O ângulo B, C e D é esse ângulo que está aqui, ó, nesse pontinho C. Estão vendo aqui o ponto C? Vamos. Sim. Eu tenho uma abertura completa de um quadradinho, outra abertura completa em outro quadradinho, outra abertura completa no terceiro quadradinho. Cada abertura completa de cada um dos quadradinhos corresponde a 90 graus. Então, eu tenho 90, mais 90, mais 90. Concordo, turma? Portanto, eu tenho 270 graus. Ok até aqui? Eu não Ok. entendi muito bem a B, C e D. Então, veja aqui o ponto C. Esse ângulo que eu estou mostrando aqui, ó, ele quer saber quanto que é esse ângulo, quanto que é essa abertura. Se eu olhar para os quadradinhos, a abertura completa em um quadradinho é 90 graus, ângulo reto. No outro quadradinho, 90 graus também, ângulo reto. Terceiro quadradinho, 90 graus, ângulo reto. Esse ângulo todo, três quadradinhos completos. Então, é 90 mais 90 mais 90, vai ficar 270. Professor, eu acho que travou. Travou? Estão me ouvindo aí, pessoal? Agora do nada. Não entendi. ela falou que travou e do nada e agora voltou ao normal. Com o transferidor, a gente usa mais os números de cima ou os de baixo? Pode usar, você pode usar os de cima ou os de baixo, depende do ângulo que você quer medir. Isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma imagem aqui. Tem mais duas céguas aqui, que são as daqui, ó. Que eu tenho em casa. Aí eu não sei se serve pra alguma coisa. Essa aqui. Também tem esse triângulo aqui. E essa aqui é um triângulo meio pra lá. Estão vendo a imagem aí, pessoal? Sim, professor. Esse ângulo aqui, ó, que eu estava explicando. Eu tenho 90 graus aqui, mais 90 graus aqui, mais 90 graus aqui, concordam? Bem aqui, ó. Sim. Se eu tenho 90 mais 90 mais 90, de quanto que é esse ângulo, então? 270. Professor, Oi? então seria mais ou menos assim. Do B até o C é uma linha de 90. E o C até o D seria também 90. E tipo, B, C e D também ia ser 90. Aí virou 270? 270. É isso aí. Ah, tá. Agora entendi. O outro ângulo, vamos ver aqui, ó, no outro ângulo. Deixa eu abrir aqui, ampliar. Tá lá. Ele quer agora o ângulo CDE. O ângulo CDE é esse aqui, ó, CDE. Entre esses três pontos, ele está aqui, ó. Esse ângulo que eu pintei aqui, tá vendo ele aqui embaixo? Vocês estão percebendo que esse ângulo aqui, D, ele corresponde à metade da abertura do quadrado? Metade do ângulo reto?
E a metade do ângulo reto corresponde a 45 graus. Tudo bem? Ah, tá. Do D até o E, ele corresponde a 45 É o graus. ângulo CDE. É esse ângulo aqui, ó, nesse ponto D. Tá. Agora ele quer saber quem é o ângulo DEF. O ângulo DEF, eu pego o ponto D até o E e F. É esse ângulo aqui, ó. Olha ele aqui. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Vamos pensar. Eu vou pegar e fazer uma soma. Eu tenho metade do ângulo do quadrado, do ângulo reto aqui, são 90. Mais um ângulo de 90 nesse quadrado completo, mais outro ângulo de 90 nesse outro quadrado completo, mais 45 graus nesse ângulo que corresponde à metade do quadrado. Então, somando 45 mais 90 mais 90, mais 45, eu chego então em 270 graus. Professor, Oi? por que o E seria considerado um ângulo reto? Quem disse que o E é um ângulo reto? O E é um ângulo de 270 graus. Não, mas, por exemplo, o professor disse que é 45 mais 90 graus. Assim, 45 mais 45 mais 90 mais 90. Tá vendo aqui que tem a somatória de 3 ângulos aqui, ó. O primeiro de 45, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Voltando lá, ó. Vou desenhar aqui. O primeiro aqui, ó, que eu vou pintar, 45, aqui, tá vendo? 45. O outro, mais 90. Depois, mais 90. E depois, mais 45. Todo esse ângulo aqui, ó, 45 mais 45, mais 90 e mais 90, me dá 270. Esse é um ângulo externo. Tudo bem? Tudo bem. Voltando, falta aqui então agora esse ângulo F, tá vendo o ângulo F aqui, ó? Esse ângulo F eu posso escrever como sendo o ângulo M, o ângulo, a medida do EFG. Bom, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Vejamos. Olha, pessoal, essa abertura desse ângulo F, eu tenho metade da abertura de um quadrado, mais a metade da abertura de outro quadrado, concordam? A metade da abertura de um quadrado é 45 graus. A metade da outra abertura do outro quadrado é também de 45 graus. Então, 45 mais 45, eu tenho 90 graus. Portanto, o nosso ângulo EFG mede 90 graus, ou somente o ângulo F. Professor, Oi? essa aí é a mais simples. Todos eles você vai deduzir dessa forma, você vai somando, né, os pedacinhos de ângulos para ter o ângulo total, entendeu? Como são quadradinhos aqui, você sabe que cada quadradinho, né, corresponde a uma abertura completa de 90 graus. É o caso do ângulo G aqui, né? Ou o ângulo FGH. Eu vou somar, então, aqui toda essa abertura graus, então aqui eu tenho 90, olha aqui a setinha. Depois a outra abertura completa do quadrado são mais 90, e eu tenho a metade da abertura de um quadradinho, portanto 45. Então eu vou somar 90, mais 45, e vou chegar em 225 graus. Ah, eu acho que agora entendi. Então, a gente está medindo, então, pelo redondo, né? Para mim tava meio confuso. A gente mede pelo redondo que tem a abertura. Isso, o que está redondinho, pintado de laranja aí, é a abertura, é o ângulo. Agora ficou claro. Beleza. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Posso ir adiante? Pode.
Não pode. Olha lá, então, exercício 4, na página 31. Então, 4 na página 31. Escreva a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de cada relógio. Em seguida, responda as questões. Então, vamos lá para o primeiro relógio, pessoal. No item A. Ponteirão grande aqui no 12, ponteiro pequeno no 3. Que ângulo que é esse mesmo? É o ângulo de 90 graus. Perfeito, é o ângulo de 90 graus, ângulo reto. Agora eu tenho aqui o relógio marcando 2 horas. Bom, ponteirão está aqui nas 2 horas. Quanto é que vai valer esse ângulo? Vai valer 60 graus? Vocês usaram o transferidor para isso? Eu usei o transferidor, tinha dado 65 graus, só que aí agora a correção tem 60 graus. Ah, então vejam, pessoal, nesse exercício depende do relógio que você usar, né? Porque tem relógios que tem um diâmetro maior, tem relógios que tem diâmetro menor, mas vai ficar em torno de 60 graus aí, tá? E no item C? Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 7. Quanto é que vale esse ângulo de abertura entre os dois ponteiros? 150 graus. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Aqui ele pergunta, que horas são quando o ponteiro dos minutos está sobre o 12 e o menor ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos é nulo? 6 Então, horas. o ponteiro dos minutos vai estar no 12. E o menor ângulo, né, com o nosso amiguinho, que é o ponteiro pequeno, que mede as horas, vai estar com um ângulo de 0, um vai estar em cima do outro, não vai? Sim. Então, que horas são aí, pessoal? Se o grande está no 12 e o pequeno está no 12, ou é meia-noite ou é meio-dia, não é? É ou não é? O ângulo entre os ponteiros é 0. Se o ângulo entre os ponteiros é 0 e o ponteiro grande está no 12, junto com o ponteiro pequeno, eu tenho a hora que é meio-dia ou meia-noite. Então, anotem aí. Quando o primeiro relógio marcar 3 e 5, quantos graus o ponteiro dos minutos terá se deslocado? O ponteiro dos minutos. Então, percebam, pessoal, se o relógio está com o ponteiro das horas em 3 e o ponteiro dos minutos deslocou até 5 minutos, se você medir esse ângulo, você, dependendo do relógio que você estiver utilizando aí, né, você vai ter deslocado aí em torno de 65 graus. Professor? Oi? No exercício da primeira bolinha, ele não seria 6 horas, porque se ele fala que o menor ângulo entre os ponteiros da hora e dos minutos é nulo, ele não estaria apontando para o 6? Aí, nesse caso, o ponteiro das horas teria que estar no 6, né? E o ângulo entre os dois seria de 180 graus, concorda? Professor, essa segunda... Professor, você pode repetir a da segunda bolinha, por favor? 65 graus. Obrigada. E aí vem aqui a última afirmativa, né? No segundo relógio, quando o ponteiro dos minutos se deslocar 6 graus, que horas são? Que horas serão? É meio-dia e 12 minutos. Aqui no nosso segundo relógio, se ele deslocar 6 graus, então vamos pensar. O nosso relógio, ele está dividido aqui em 12 horas, né? E nessas 12 horas estão deslocados aí, então, existe uma divisão de minutos para cada hora, tendo 60 minutos. Então, se você pegar o total, né, de minutos que nós temos aqui, nós vamos pegar aí para 12 horas, cada hora com 60 minutos, então você vai fazer 12 vezes 60, você vai ter 720. Com relação a graus, você pode ajustar, né, o deslocamento aí do seu ponteiro dos minutos, e se ele deslocou em 6 graus, então significa que nesse segundo relógio ele deve ter andado aí um pouquinho aí entre 12 horas, 2 horas, e você pode colocar aí
perto de 5 minutos, perto de 4 minutos. Né? Aí depende do tamanho do relógio que você vai medir. Mas Professor. 4 a 5 minutos? Ele vai estar pode colocar entre 1 e 4 minutos, seria um valor aí mais adequado. Professor, Oi, quem está perguntando? aqui é o Kevin. Pode falar. Pode falar, Kevin. Na primeira bolinha, então, porque a gente tinha colocado meio-dia ou meia-noite, certo? Sim. Ah, tá. É porque assim, eu tinha colocado 6 horas, porque ele falava assim que o menor ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos, assim. É Ah, não. nulo, é zero. Então, se o ângulo é nulo entre eles, um ponteiro está em cima do outro, né? Ah, tá. Agora eu entendi. Isso aí. Posso avançar aqui, turma? Pode, professor. Obrigado. Nada. Pode, Vamos professor. lá. Lá na página 31, vamos falar um pouco sobre retas. Posições relativas entre as retas. Então, está aqui mostrando, né? Umas imagens aí para nós. Vamos relembrar algumas coisas sobre retas paralelas e retas perpendiculares, que vocês já estudaram comigo lá na outra apostila. Estão lembrados? Então, aqui no item A, complete as lacunas a seguir observando as imagens. Há elementos que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares nelas. Então, está aqui mostrando uma clínica de fisioterapia, onde tem uma senhora fazendo alguns exercícios aqui com a médica. Na clínica de fisioterapia, ele diz, atrás da paciente há um aparelho de reabilitação formado por barras de madeira. As barras 1 e 2 nos dão a ideia de retas perpendiculares. Percebam, pessoal, que retas são essas? A 1, olha aqui, ó, o meu cursor passando na reta 1, e aqui a 2. Perceberam que são retas perpendiculares? Tudo bem? Professor, Pode falar. para relembrar, por que ele era perpendiculares mesmo? Ué, elas estão aqui, uma formando um ângulo com a outra de 90 graus. Ou seja, além disso, essas retas, né, elas estão se cruzando em um ponto comum. Elas se cruzam, não se cruzam? Sim. Então, são retas perpendiculares. Já as barras que estão na mesma posição da barra 2, lembram retas o quê? Paralelas. As retas que estão aqui, todas elas aqui na sequência, são perpendiculares à barra 2, porque são retas que não se cruzam. Agora lembrei. Aqui, pessoal, na parada de ônibus, as linhas que formam os cantos dos painéis para publicidade 1 e 2 são o quê, pessoal? Paralelas ou perpendiculares, essas linhas? Formam os painéis 1 Perpendiculares? e 2. Paralelos? Nesse caso, Perpendiculares? são perpendiculares, porque são os cantos dos painéis. Nos cantos, essas linhas se cruzam, não se cruzam? Sim. Sim. Então, são perpendiculares. Estão se cruzando. As barras de ferro verticais, 3 e 4, então eu tenho essa barra 3 vertical e a barra 4 vertical. Elas são o quê, pessoal? Paralelas. Elas não se cruzam, concordam? Concordo. Muito bem. Vamos adiante? Lá na página 32. Vamos. Vamos lá para a página 32. Tem mais alguns exemplos aqui, né? Nas imagens a seguir, escreva e trace pares de segmentos paralelos e pares de segmentos perpendiculares. Muito bem, pessoal. Aí vocês vão trabalhar na apostila de vocês.
Aqui eu tenho um esquema de estacionamento, não tem? Sim. Dá para enxergar aqui, ó, linhas que são paralelas? Olha aqui, ó. Essa Sim. primeira linha é paralela a essa outra, que é paralela a essa outra, que é paralela a essa outra, que é paralela a essa outra, essa outra, essa outra. Concorda ou não? As linhas que passam pelo lado dos carros são linhas paralelas. E ainda nesse estacionamento, reparem que eu tenho as linhas aqui, ó, que separam dois blocos, não separam? Duas Separa. fileiras de carros. Essa linha que separa as duas fileiras de carro, ela é perpendicular às outras linhas que separam os lados dos carros. Perceberam? Uhum. Sim. Agora vamos olhar para os trilhos de trem aqui. Nos trilhos de trem, vejam que os dormentes são esse material aqui, essas barras que são colocadas aqui paralelas umas às outras, são os dormentes da linha. E que os trilhos também são paralelos entre si, não são? Sim. E reparem também que entre os dormentes e os trilhos, nós temos retas perpendiculares. Ok. Aqui na nossa escadinha, aqui, ó. Na escadinha eu tenho os degraus, todos eles paralelos entre si. Mas eu percebo que entre os degraus e o corrimão, a posição relativa deles é que eles são perpendiculares. Tudo bem, turma? Tudo bem. É mais ou menos assim. Eu entendi o que o senhor disse, mas mais ou menos como a gente vai colocar aqui na questão? Ah, então essa resposta vai ser pessoal. Você vai colocar da melhor forma que você puder aí, mas dentro dessas observações que nós fizemos, tá? Tudo bem? Tudo bem. Aqui, pessoal, observe. Cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então tá aqui, ó. Dá para ver, pessoal, que nós temos aqui ruas e avenidas que são paralelas? Sim ou não? Sim, professor. Dá para perceber que eu tenho ruas e avenidas que são perpendiculares? Também. Então é isso aí, ó. Veja que em cada esquina, eu tenho aqui retas que são perpendiculares, né? E eu tenho ruas também que são paralelas umas às outras. As ruas paralelas não se cruzam. As ruas perpendiculares se cruzam. São os cruzamentos, né? Tá claro aí, turma? Tá claro. Eu não Aí entendi ele muito pergunta, bem, não, prof. ué, se tem ruas paralelas, rua paralela não se cruza. É uma do lado da outra. Não há cruzamento entre elas. Por exemplo, aqui a rua Trairi, que está aqui, ó. Rua Trairi, onde está o meu cursor do mouse. E a rua Juvino Barreto, que está aqui no meu mouse, ó. A Juvino Barreto segue aqui. E a rua Trairi segue aqui, paralela. Não se cruzam. Agora, vou pegar aqui a Avenida Prudente de Moraes, essa que eu estou mostrando aqui, ó. A Avenida Prudente de Moraes, se Trairi, ou Rua Trairi, elas se cruzam, tem um cruzamento entre elas. Então, são ruas perpendiculares. Aqui, pessoal, ele pergunta, as ruas Açu e Jundiaí lembram retas paralelas. A Avenida Lírio Peçanha lembram retas concorrentes. Agora, com base no cima, cite duas ruas ou avenidas que se parecem, paralelas à rua Jundiaí. Tem várias respostas que vocês podem colocar aqui, né? Então, pega a rua Jundiaí, procura aqui, ó, rua Jundiaí está aqui. Quem que pode ser colocado como paralela à rua Jundiaí? A rua Açu, é um exemplo. A rua Mossoró, outro exemplo. A rua Mipibu, outro exemplo. A rua Seridó, um outro exemplo. No item B. Professor, Oi? é um que eu percebi que ele
também pode ser, mas que a apostila não colocou é o Apodi. Rua Certo. Apodi. Também. Tem várias opções, né? Você pode ver várias ruas aí no mapa, né? Aqui é só uma sugestão, né? Ruas concorrentes à Rua Mipibu. Então procura lá a Rua Mipibu. Quem que é concorrente com ela? Tem várias que você pode encontrar aqui. Você pode encontrar Floriano Peixoto, por exemplo. Deodoro da Fonseca. Pode encontrar aqui a Prudente de Moraes. Olha ela aqui, a Prudente de Moraes. Está perpendicular, né? Campos Sales também está perpendicular. Várias, né? Ruas que você pode encontrar. E no item C, ruas perpendiculares à Rua Trairi. Então, a Rua Trairi está aqui. Você pode encontrar várias que são perpendiculares a ela. Pode ser a Hermes da Fonseca, pode ser a Afonso Pena, pode ser aqui a Rodrigues Alves. Tá certo? Tudo bem, turma? Tudo bem. Professor, Oi. se não caber tudo que tem na apostila não faz mal? Não faz, não tem problema. Ele pediu aqui citar duas, né? Então você tem que citar pelo menos duas que se pareçam, né? Se quiser colocar mais, pode colocar, mas pelo menos duas. Obrigado. Então tá aqui, pessoal. As retas, né? Duas retas pertencentes a um mesmo plano podem ser concorrentes se tem um único ponto comum. Então tá aqui um exemplo de retas concorrentes, essa aqui, ó, esse segmento que passa da retinha aqui vermelhinha e da azul, a retinha AB e a retinha CD, né? Então veja que tem ângulos aqui, ó, entre elas. E tem um caso especial, ó, quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos de 90 graus, nós dizemos que elas são perpendiculares. Então, se as minhas retas concorrentes, elas passarem por um ponto comum e eu produzir 4 ângulos iguais entre elas de 90 graus, eu vou dizer que essa reta é perpendicular. Já no caso das retas paralelas, o que vai acontecer? Elas não se cruzam. Por mais que você as prolongue, não tem um ponto comum, elas não se cruzam, elas são paralelas. Então, olha aqui para a nossa reta, né? Que é a reta F, roxinha, e a reta G, verdinha. Percebam, elas não se cruzam, são paralelas. A reta aqui, ó, o segmento de reta EF, que é amarelinho, está paralelo aqui esse segmento GH roxinho, não se cruzam. O segmento JI, que está aqui, ó, eu não sei que cor é essa, acho que é um preto, né? Também está paralelo a esse segmento LK, ou KL, vermelhinho, não se cruzam. Tá claro, pessoal? Bom, por enquanto eu não estou sentindo muita dificuldade, não. Maravilha. Turma, eu vou parar por aqui, porque eu vou precisar explicar para vocês o uso aqui de alguns outros equipamentos aqui com transferidor e também com esquadros. Eu tenho. O nome disso é esquadro? Os esquadros, além do transferidor, nós vamos ter que trabalhar com os esquadros e também, quem tiver compasso aí, vamos usar também um compasso. Eu tenho um desses. Mas, vejam se vocês conseguem providenciar esse tipo de material aqui, ó, esses esquadros, estão vendo esse esquadro aqui? E esse outro esquadro. Professor, e que não tem... Quem não tem o... Não é transferidor, nem esquadro? Você Compasso? falou? É o compasso. O compasso... Seria bom providenciar um compasso, mas, por enquanto, né, a gente ainda não vai usar o nosso compasso. Né? Vai ser mais importante entender como é que você usa o nosso esquadro. O esquadro é mais importante, por enquanto. Tudo bem? Tá. A gente vai usar o compasso para outra coisa, né? Mais para frente. Nessa mochila? Mais para frente. Mais para frente,
aí pode ser que utilize o compasso, não aguarde. Esse esquadro é esse? Esse é um esquadro, isso mesmo. Ah, tá. Obrigada. Pessoal, hoje vocês ficaram livres da lição de casa, hein? Mas podem ir fazendo lá as lições do caderno de atividades que são referentes a esse conteúdo, tá? Já vai adiantando o assunto. Beleza? Para a gente ir fazendo o caderno de atividades, Desse conteúdo que eu já passei, podem ir fazendo. precisa mandar? Ah, se você terminar, pode mandar. Mas primeiro termina a parte do conteúdo completo, né? Para depois mandar. Tá bom. Tudo bem, turma? Eu vou ter que fazer também o caderno de atividades da potência e da radiciação. Sim. Pessoal, alguma dúvida aí? Não, professor, não é uma Não. dúvida, não. Eu não tô com dúvida. Depois eu vou falar Maravilha, assim. então. Ô, professor, tem que fazer alguma coisa para a próxima aula? Não, não tem. Se você quiser fazer os exercícios do caderno de atividades sobre esses assuntos que eu passei hoje, já pode ir fazendo. Professor, Página Oi? que tá esses Eu ia fa- exercícios. Não entendi.